antes que eu esqueça. E jovenzinhas, eu vou começar essa aula falando para as senhoras, aliás, para as senhoritas, que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde chuvosa de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa linda física. E galera, nessa aula nós vamos continuar falando sobre óptica, tá bom? Nós começamos a conversar sobre óptica na semana passada, mas nós não encerramos o capítulo. A gente vai continuar hoje aí falando sobre espelhos planos, espelhos esféricos, lentes e o olho humano, beleza? Então vamos lá, jovenzinhas, eu vou compartilhar a minha tela com as senhoritas. E eu vou fechar minha câmera aqui para não ficar esse canto de imagem atrapalhando. E é isso que eu puxo para o cantinho. E vamos lá. A gente vai começar falando, jovenzinhas, sobre espelhos planos. Então, o espelho plano, ele não é novidade para nós, né? Nós todos temos espelho em casa e provavelmente vocês, quando acordam, vão no banheiro, fazem um xixizinho da manhã, lavam o rostinho e dá aquela olhadinha no espelho, dá aquela ajeitadinha no cabelo e tudo mais. Quando você dá aquela olhadinha no espelho, depois daquele susto, né, inicial, né, de se olhar no espelho, o que acontece? Você começa a observar a sua imagem lá no espelho. Então, é sobre essa imagem que nós vemos lá no espelho plano que eu quero falar com vocês. Então, ó, eu tenho um espelho plano em pé e esses três risquinhos, eles representam a parte de trás do espelho, tá bom? Representam a parte de trás do espelho. Então, a parte refletora, ela é essa parte da frente. E eu vou desenhar aqui na frente do espelho, ó, uma pessoinha que tá dando um tchauzinho aí para nós, tá bom? Fazer os olhinhos um pouquinho. Tá ali o ser humaninho. E agora, desse lado, jovens, vou fazer a imagem desse ser humaninho, tá bom? Então, como que vai ser essa imagem? A distância da pessoa ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Quando você se olha no espelho, você não tem a impressão de que a tua imagem está lá dentro do espelho? Então, a gente vai desenhar como se estivesse aqui, ó, dentro do espelho. Eu não vou conseguir fazer igualzinho, né, jovens, porque é difícil, vocês sabem como é a vida, né? É bonita e é bonita. Nossa, tá muito maior aqui, né? Vou fazer a cabeça do ser humaninho aqui. Essa aqui é a mãozinha. Não. Essa mãozinha, fiz um risquinho assim, um pouquinho pra cá. Aqui. Aí, olhinho e boquinha. Então, era para ser uma imagem igualzinha. Só que, jovens, o que acontece? Fica invertido, né? Quando você levanta a sua mão direita na frente do espelho, você tem a sensação que é a sua mão esquerda que está sendo levantada. Então, inverte aqui ó, o lado esquerdo com o lado direito. Porém, você não vê a sua imagem maior nem menor do que ela realmente é. Você vê ela do mesmo tamanho, tá bom? Então, como que nós vamos classificar, jovens, essa imagem? Quando a gente tem essa imagem que nós temos a sensação que ela se forma dentro do espelho, nós vamos dizer que ela é uma imagem virtual. Então, quando você vê ela dentro do espelho, imagem virtual. Vou escrever aqui, ó. Dentro do espelho. Espelhos. Dentro do espelho, lá. Beleza?
E aí, jovens, você vê que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Se você tem 1 metro, a sua imagem no espelho também vai ter 1 metro. Ou seja, elas têm o mesmo tamanho. Então, a gente vai falar que elas são iguais. Então, esse igual é em termos de tamanho. Uma não é maior nem menor do que a outra. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto. E nós vamos dizer, jovens, aqui que é invertido. Mas invertido o quê? Os lados. Inverte, ó, esquerda e direita. Então, num espelho plano, aqui eu tenho imagem, aqui eu tenho objeto, que é a pessoa, né? Então, a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, tamanho igual. Ela é invertida esquerda com direita, por isso invertido. E o fato dela ser virtual significa que a imagem ela se forma dentro do espelho. Beleza? A sensação de que ela está lá dentro do espelho a gente dá como imagem virtual. Mas tudo isso, jovens, vocês já sabiam. Se vocês pararem para pensar, vocês já tinham essa intuição de que fica invertido lá no espelho, que a imagem se forma lá dentro, que a imagem que você vê não é maior nem menor que você, que é do mesmo tamanho. Nós só não tínhamos essa classificação posta, mas são informações que nós já tínhamos. Mas o que acontece de diferente num espelho esférico, por exemplo? Tudo isso que eu falei para vocês é o espelho plano, mas nós temos a possibilidade de pensar no espelho esférico. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Espelho esférico. Então, o que vai ser um espelho esférico, jovens? Vamos pensar que nós temos uma esfera de alumínio. Tá, duas. Nossa, eu peguei a linha errada. Que coisa, não? Aqui é uma esfera de alumínio e aqui outra esfera de alumínio. Vou fazer mais perto um pouco. E aí eu vou pegar essas duas esferas de alumínio, jovens, e vou cortá-las ao meio. E essa parte não existe mais. Vamos cortar ao meio. E agora essa parte aqui não existe mais. Quando eu tenho essa situação, eu cortei no meio, e a parte refletora dessa esfera de alumínio ele é bem polido, então ele é refletor. Quando a parte refletora é a parte interna, nós vamos chamar de espelho côncavo. Então, olha o que acontece no espelho côncavo, jovens. O raio de luz chega, ele bate no espelho e ele é refletido a partir da parte interna da calota esférica, na parte interna dessa parte esférica desse espelho. Quando a mesma coisa acontece, jovens, só que na parte externa, nós vamos chamar esse espelho de espelho convexo. Então, agora a mesma coisa nós vamos pensar aqui, ó. O raio de luz vem, bate no espelho e é refletido. Só que isso aconteceu agora, jovens, na parte externa do espelho. Quando isso acontece na parte externa, nós chamamos de espelho convexo. Parte interna côncavo, parte externa convexo. Beleza? Então é isso que vai diferenciar um espelho do outro. Mas e no dia a dia, né? O que dá de diferente nas imagens desse espelho, de cada um deles? Vamos ver aqui, ó. Imagem. Oh, 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 oh.
Então, ó, imagem. Para o espelho côncavo, a imagem, jovenzinhos, ela tem muitas possibilidades, tá? São 5 ao todo. Mas eu vou falar para vocês aqui a mais comum de todas, beleza? E a mais comum é aquela em que você tem uma imagem que é virtual, ou seja, ela se forma dentro do espelho, ela é direita, ou seja, não inverte o pé com a cabeça, não inverte esquerda com direita. E ela é maior que o objeto. Então, você tem um objeto de 1 centímetro, a imagem vai ser maior, vai ter 2, 3 centímetros de altura. Isso o espelho côncavo faz. Aonde que a gente vê esse tipo de espelho, jovens? Se algum de vocês, assim como eu, é deficiente visual, eu sou míope, uso óculos, então às vezes eu preciso ir na óptica para trocar a lente do óculos e assim por diante. E aí lá, jovens, tem um espelhozinho, miserávelzinho de um espelhozinho, que aumenta o tamanho do nosso rosto. Aquele é um espelho côncavo. A gente já sabe que não é bonito. Mas aí, todos aqueles defeitos que você não vê normalmente, ele amplia, você consegue ver tudo. É uma maravilha. Então, aquele espelho, ele é um espelho côncavo. Ele fornece uma imagem em um tamanho maior do que é o objeto. Beleza? É o mesmo espelhinho, por exemplo, que é usado pelo dentista. O dentista, ele, quando vai mexer na boca do ser humaninho lá, ele tem um espelhinho que ele coloca dentro da boca. É um espelho côncavo. Então, ele vê a imagem através do espelho, do dente, ó, maior do que realmente é. E ele consegue ter uma noção melhor do que tem de problemas naquele dente. Tá bom? Então, no espelho côncavo, a imagem que você vê ela é maior, direita e virtual. É uma das possibilidades, das 5, mas é a mais comum. Tá bom? Como que vai ser a imagem agora para o convexo? Ela também vai ser virtual. Ela também vai ser direita. Porém, contudo, todavia, entretanto, jovenzinhos, ela vai ser menor que o objeto. E para o convexo, diferente do côncavo, essa, jovenzinhos, é a única possibilidade de imagem. Então, o côncavo tem outras possibilidades de imagem? Sim, ele tem. O convexo também tem? Não. O convexo não tem outras possibilidades de imagem. Tá bom? Então, tá aí. Fechamos espelhos planos e espelhos esféricos. Jovens, nesses dois tipos de espelho, o fenômeno que nós temos é a reflexão da luz. A luz, ó, vem, bate no espelho e volta. Ela não atravessa o espelho, bate e volta. Então, nos espelhos, o fenômeno físico que nós temos acontecendo é a reflexão da luz. Beleza? Reflexão da luz. Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Enquanto isso, vou dar um exemplo, jovens, de aplicação do... Um exemplo de aplicação do espelho convexo. O espelho convexo, jovens, ele é um espelho que vai fornecer uma imagem menor. Então, você já deve ter visto em supermercado, no final do corredor tem um espelho grande. Ou em estacionamento também é comum ter espelhos. Esses espelhos, eles servem para a pessoa conseguir ver o campo, né, que ela está num tamanho maior. O campo visual é maior. Só que, consequentemente, o tamanho da imagem se torna menor, tá bom? Então, o objetivo é aumentar o campo visual. Se vocês olharem na página 82 do livro de vocês, no final da página tem um espelho convexo. E aí você consegue ver que o campo visual, ele é maior, você vê uma área maior, só que os objetos têm um tamanho menor. Olha o tamanho das pessoas nesse espelho, beleza? Então, isso que acontece no espelho convexo. Alguém tinha levantado a mão? Se sim, pode perguntar. Foi só impressão minha.
Tá aqui. Sem dúvidas. Beleza, jovens. Acho que não. Beleza. Então, eu vou pegar uma nova lousa, jovens. Se quiserem dar um print na tela, essa é a sua hora, esse é o seu momento. Foi. A gente vai falar um pouquinho sobre as lentes agora, jovens. Depois a gente volta a fazer esses exercícios 5 e 6, se der tempo aí, tá bom? Então, vamos falar sobre as lentes. Mas não é qualquer lente, são as lentes esféricas também. Uh, uh. Deixa eu... Só um instantinho, já estou fazendo o registro de quem está presente aqui. Beleza. Pronto. Jovens, então, lentes esféricas, galera. As lentes esféricas, elas também são um pedaço de circunferência na sua superfície. Então, nós temos dois tipos de lentes esféricas. Ela pode ser uma lente convergente, ou ela pode ser uma lente divergente. Desculpem. Então, convergente ou divergente. Como que é cada uma dessas lentes? Olha só, a lente convergente, ela tem esse formato aqui, ó. As bordas são mais finas do que a região central. Quer ver eu fazer isso aqui bem bonitinho? Agora vem aqui e apaga essa parte externa. Aquela parte das circunferências que se cruzaram é que vão compor. Parece fácil apagar isso aqui, né, jovens? Mas é uma ilusão, não é fácil. A chance de você apagar a parte errada é imensa. Então tá aqui, ó, isso é uma lente convergente, ó, as bordinhas são fininhas e a parte central é grossa. Na divergente, galera, acontece exatamente o oposto. As bordas vão ser grossas e a parte central é que vai ser fininha. Então, ó, bordinhas grossas, parte central fina. Bordinhas finas, parte central grossa. Então, a convergente e a divergente, isso quando elas estão imersas no ar. Mas como, jovens, 99,99% dos nossos sistemas sempre vai ser no ar, então a gente pode adotar isso como uma regra para nossas análises. E aí vamos pensar o seguinte, vários raios de luz chegam sobre essas lentes. E eles chegam todos, ó, paralelos entre si. Então, vários raios de luz chegam paralelos entre si na lente. E na convergente, jovens, todos eles convergem para o mesmo ponto. Então, tá aí, ó, na lente convergente, os raios chegam paralelos e convergem para o mesmo ponto. Na lente divergente, não, ó. Na divergente, os raios chegam paralelos entre si. Vamos representar os raios paralelos entre si. Tá aqui. Mas eles divergem de um certo ponto, jovens. Eles não convergem.
Tá bom? Então, ó, na lente convergente, os raios convergem para um ponto, na divergente, os raios divergem de um certo ponto. Então, observem que agora, jovens, aqui, a luz ela está passando por dentro da lente, ela atravessa a lente. Então, ela não está sendo refletida, ela está sendo refratada, ela passa por dentro do material, beleza? Um exemplo de lente convergente, jovenzinhos, é a lupa. Tem inclusive uma ilustração aí no livro de vocês. Ela fornece uma imagem maior, você consegue ampliar o que você está vendo. Então, geralmente é usado em microscópios, por exemplo. Você pega uma folhinha e quer ver as veiuras dessa folhinha. Você coloca no microscópio com uma lente convergente. Porque esse microscópio com lente convergente, ele vai ampliar o tamanho da imagem e aí você vai ver com mais definições, com mais precisão, essas ranhuras, não é ranhuras que eu tinha falado, essas veiuras, tá bom? Então, é uma lente que fornece uma imagem de tamanho maior que o objeto. Já a lente divergente, jovens, é o oposto. Ela fornece uma imagem de tamanho menor, como acontece, por exemplo, no olho mágico. Quando você olha pelo olho mágico, você vê uma imagem menor do que o tamanho da pessoa que está parada ali na frente. Então, ela reduz o tamanho da imagem em relação ao objeto. Isso vai ser uma lente divergente. Beleza? Só é possível essa imagem? Não. Na divergente só pode ser menor. Na convergente, você pode ter outras possibilidades de imagens, mas é mais difícil. A mais comum é a imagem que vai ser maior que o objeto. Tá bom? Então, isso é o que acontece nas lentes. A gente usa para ampliar ou reduzir o tamanho das imagens em relação aos objetos. Beleza? E as lentes, jovens, elas são usadas para fazer correção de algumas deficiências visuais. Então, a gente vai entender agora aonde, né, como que essas lentes são usadas. Nós não vamos ver todas as deficiências visuais, não dá. Nós vamos ver algumas dessas deficiências visuais. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma nova lousa, jovens. Se vocês quiserem dar um print na tela, essa é a hora. Então, nós vamos falar sobre o olho humano. Jovens, eu não vou entrar aqui em detalhes do olho humano, como o nome de cada parte desse olho, a parte biológica e tudo mais. Eu vou pegar bem o aspecto físico aqui, tá bom? Que é para a gente entender a questão de como que as lentes vão influenciar aí na questão do olho humano. Então, eu vou fazer primeiro, jovens, um olho saudável aqui, tá? Mas não em preto, né, querida? Então, o nosso olho, vamos supor que ele tem mais ou menos esse formato aqui, tá bom? E aí, na frente do olho aqui, jovens, tem uma entradinha, né? Um orifício, que é por onde entra a luz. E logo após esse orifíciozinho, jovens, nós temos o cristalino, que é como se fosse a nossa lente natural do olho. É uma pequena lente convergente que nós temos aqui. E aí, o que acontece, jovenzinhos? Os raios luminosos que chegam no nosso olho, vamos fazer aqui ó, 2 raios luminosos para exemplificar, chegam no nosso olho paralelos entre si, passam por essa lente convergente. E aí essa lente convergente pega esses raios e projeta eles, ó, converge eles lá para o fundo do nosso olho, que é onde está a retina. E aí a imagem
que nós estamos, que está na frente do nosso olho, se forma... Nossa, mas tá difícil de acertar o rolê aqui, hein? Poxa vida. A imagem, ela se forma lá no fundo do olho, na retina. Então, isso que eu fiz aqui, jovenzinhos, é o que acontece num olho saudável, que não é o meu caso. Saudável. Então, o raio chega paralelo, passa pelo cristalino e converge lá para o fundo do olho. E ainda eu vou ver com vocês as duas principais deficiências visuais, jovenzinhos, que são hipermetropia e miopia. Tá bom? Vou falar primeiro com vocês da miopia, que é a deficiência visual que eu tenho. Então, vou fazer um olho míope aqui. Engraçado. Então, tá aqui, um olho míope. O que vai acontecer no olho míope? A gente vai ter a mesma situação aqui. Tem a fenda. Aí tem o cristalino. Os raios de luz vão chegar paralelos também aqui no nosso cristalino. Porém, jovens, esses raios chegam paralelos, mas eles se cruzam antes da retina. Então, eles se cruzam aqui, ó, no meio do olho, mais ou menos. Daí a imagem se forma aqui. Porém, o sinal elétrico que é enviado para o nosso cérebro, jovens, ele é o sinal que está chegando aqui, ó, no fundo do olho. Então, eu preciso fazer uma correção. Eu preciso fazer com que essa imagem que está se cruzando aqui se cruze lá no fundo do olho. O que eu faço? Qual é a correção que eu uso? Eu pego uma lente divergente e coloco aqui na frente desse olho. Ou seja, um óculos, né, com essa lente, eu mando fazer uma lente e coloco direto no meu olho. E agora os novos raios, eu vou fazer eles rosinha. Então o raio, ele chega agora aqui, ó. Depois que passa pela lente, ele chega divergindo no cristalino. E aí, depois disso, jovens, ele converge lá para o fundo do olho. Então, o olho míope tem a sua correção feita pela lente divergente. Vamos colocar aqui, ó. Miopia corrigida. Com lente divergente. Beleza a ideia? O que acontece no olho hipermétrope, jovens? No olho hipermétrope, vou fazer o mesmo esqueminha aqui, a entradinha de luz, o cristalino, que é a nossa lente natural do olho, continua aqui na frente, ó, bonitinho, cristalino, bonitinho. E aí os raios de luz que vão chegar aqui paralelos entre si também. Então tá lá um raiozinho chegando paralelo, um raiozinho chegando paralelo. No olho hipermétrope, jovens, esses raios que chegam paralelos, ó, eles vão se cruzar no fundo do olho, mas depois da retina, ó. Atrás do olho essa imagem vai se cruzar. Então a gente precisa fazer uma correção. Como que nós fazemos essa correção? Com uma lente convergente. Então a gente coloca aqui, ó, na frente do olho dessa pessoa uma lente convergente, ou seja, um óculos com essa lente ou a própria lente que fica lá encostadinha no olho. E aí, jovens, nessa situação agora, os novos raios vão fazer rosinha de novo.
Os raios já chegam agora, ó, convergindo, e depois do cristalino eles convergem mais ainda. E daí a imagem se forma no fundo do olho. Então, aqui nós temos um olho hipermétrico. Então, hipermetropia. Eu sempre esqueço de tirar de lá. Hipermetropia corrigida com lente convergente. Jovens, é bastante importante você lembrar isso. Miopia corrige com lente divergente. Hipermetropia, você corrige com lente convergente. Ó, para você não esquecer mais, uma piadinha, jovens, eu sei que é bem ruim, mas ajuda você a lembrar da lente correta que você tem que usar aí. Vou até abrir a minha câmera para vocês verem meu rosto quando eu conto a piada. Ó, eu sou míope. Por que é que o míope não pode ir ao zoológico, jovens? Por que que o míope não pode ir no zoológico? Alguém sabe me dizer? Por que que o míope não pode ir no zoológico? Sabe por quê? Não, jovens. Porque ele usa lente de ver gente e não de ver bicho. Ai, meu pâncreas, jovens. Meu caneca, é ruim, né? Eu sei que é ruim, jovenzinhos, eu sei que é ruim. Mas você não vai mais esquecer que o míope usa lente divergente. Por isso que ele não pode ir ao zoológico. Qual é a lente que sobra? A convergente, que vai ser para quem? Pro hipermétrope. Que decepção, prof. Nossa, tchau. Ah, não foi tão ruim, foi ruim. Mas dava para ser pior, jovens, dava para ser pior. Beleza? Então, o míope usa lente divergente e o hipermétrope usa lente convergente. Suave? Beleza? Até aqui, jovens, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo. Beleza. Então, eu quero fazer com vocês, jovenzinhos, página 83, os exercícios 5 e 6. Vamos lá? Diz assim o enunciado do 5, ó. Sobre a formação de imagens em espelhos esféricos, identifique o tipo de espelho utilizado em cada situação. Primeira, Luísa se olhou em uma colher de sopa durante o jantar e percebeu que sua imagem refletida na face interna do objeto era menor e invertida. Se vocês voltarem nas anotações de vocês, vocês vão perceber que não tem para espelho côncavo nem convexo imagem menor e invertida. Mas eu disse para vocês que o convexo sempre vai ser uma imagem menor e direita. Então, qualquer outra classificação só pode ser o quê? Um espelho côncavo. Aquela que eu passei para vocês é a imagem mais comum, mas não é a única. Lembre que eu disse que tem mais 4 possibilidades. Então, vai ser um espelho côncavo. Agora, olhando para o espelho de uma grande papelaria, Eduardo concluiu que sua imagem era menor e direita em relação a ele e que havia aumento do campo visual. Então, imagem menor, campo visual maior, é qual espelho? É qual espelho? Espelho convexo. E por último, jovenzinhos, mas não menos importante, nós vamos ter aqui a letra C, que diz o seguinte. Letra C, cadê? Observando os pequenos espelhos utilizados pelos dentistas, Maria percebeu que eles geralmente apresentam imagens maiores e direitas em relação ao objeto.
Então, jovenzinhos, imagens maiores e direitas, elas são do espelho côncavo. Maior à direita, espelho côncavo. Beleza? Então, fechamos o 5. Beleza? Vamos encerrar por aqui, jovens. Faltam 2 minutos e 30 segundos. E aí, se a gente for fazer mais um, tem que fazer muito na correria, a gente fica muito no susto. Tá bom? E aí acaba no meio do exercício e dá ruim. Jovens, então, para acabar a aula, faltam 4 minutos, tá bom? Aí, quando passar esse tempinho, eu faço a postagem da segunda aula para vocês, tá bom? Já deixei o roteiro de estudos lá na pasta, então vocês conseguem acessar lá a sequência de vídeos para vocês assistirem na próxima aula daí, tá bom? Tem alguma perguntinha, jovenzinhos? Se tiverem, dá tempo, podem mandar aí. Deixa eu ver o chat. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui, e daí fica melhor para ver. Tranquilo, sossegado? Beleza, então, jovenzinhos. Me dê um tchau bem bonito. E aí nós continuamos conversando via Google Sala de Aula, beleza? Até, jovenzinhos. O vídeo já vai baixar aqui, eu já vou publicar ele na internet e já posto o link também lá para vocês daí, tá bom? Vamos lá, vou derrubar todo mundo. Todo mundo. Tchau.